pessoas, no processo de conversão, no processo de humanização, como também as demais histórias. Jesus sempre conta uma parábola ou uma história a partir daquilo que está sendo perguntado ou está sendo apresentado. Os apóstolos pediram que Jesus aumentasse a fé deles, porque Jesus, em outras ocasiões, disse: olha, vocês irão fazer obras maiores do que estas que eu estou fazendo. Vocês estão vendo, curar os enfermos, anunciar o nome da graça, anunciar o perdão das dívidas, anunciar a paz, a concórdia, a harmonia, a tolerância, o respeito entre os inimigos. Vocês irão fazer também algo e maior do que estas que vocês estão vendo eu fazer. E aí os apóstolos, eles baseiam a fé deles na fé de Jesus. Por que Jesus, tudo com Jesus estava certo? Porque Jesus, ele é a fonte do bem. Porque ele é o Deus encarnado que se humanizou. Porque ele é o som bem, como diz Santo Agostinho, no livro As Confissões. Então Jesus, ele vai ali instigar os apóstolos a buscarem neles mesmos, dentro deles, a questão da espiritualidade. Porque em outras ocasiões eu já falei aqui várias vezes, nós somos religiosos porque nós optamos para seguir o cristianismo na igreja a qual Jesus fundou sobre Pedro. Mas não somos somente religiosos porque pertencemos à igreja. Além de sermos religiosos, nós devemos ser religiosos espiritualizados. O que é uma espiritualidade? É ter o coração voltado para as práticas essenciais que Jesus propõe no Evangelho. Não é aquela espiritualidade do Antigo Testamento, é uma espiritualidade punitiva. Era a espiritualidade olho por olho, beijo por beijo, não. Jesus propõe a espiritualidade do perdão, da misericórdia, da concórdia. E depois Paulo vai traduzir em outras palavras, porque Paulo sabe que nós, seres humanos, nós somos complicados para nós mesmos. Se muitas vezes nós mesmos achamos chatos, imagine os outros. E Paulo vai dizer: irmãos, suportai-vos uns aos outros, no amor, na paciência, na bondade, na caridade, na santidade, porque o amor é o vínculo da perfeição. Isso é espiritualidade. Hoje a igreja celebra a memória de um grande homem, Francisco de Assis. Assim como eu creio que vocês nunca leram a biografia completa de São Francisco de Assis. Mas um dia nós a lermos, nós iremos perceber como que este homem suportou tantas adversidades. Como que este homem foi ali compreendido pela sua própria família. Como que este homem teve a coragem, teve o despojamento de amar mendigo, de acolher
muito. E olha que Francisco viveu há mais de 800 anos, há mais de 8 séculos. E a sua coragem, seu testemunho de vida continua sendo um grande desafio para o cristão de hoje. Francisco é um homem que falava de paz, inclusive contra os seus, contra aqueles que não compreendiam, contra aqueles que o rejeitavam. Ele falava de paz. Ele não esbanjava, falava de maldições, ele não jogava praga nas pessoas. Porque a verdadeira espiritualidade, ela pensa, não joga praga. O que é que a gente vê hoje em dia? Muitas pessoas que se usam da fé ou da intimidade que tem com o sagrado para amaldiçoar ou para pedir algo que possa de alguma forma ali prejudicar o próximo. Então, a resposta que Jesus dá é contando a história. Como que um pequeno grão de mostarda, eu nunca cheguei a ver um grão de mostarda, não sei se alguém já viu, mas é tão pequeno e psicologicamente tudo que é pequeno é desvalorizado. E aqui não é no sentido estatura, não. Chega a uma pessoa, que tem influência na sociedade, ela é bajulada por muitos. Chega uma pessoa simples, humilde, que tenha também a capacidade de um diálogo, de fazer algo bem, pouquíssimas pessoas a reconhecem. É aquela questão, A pessoa vale não pelo que ela é, mas pelo que ela tem. Então Jesus convide, ensina os discípulos a observar, olha, vem onde está. Que talvez se houvesse ali uma seleção de sementes, pouquíssimas pessoas iriam escolher este grão. Porque olhem para aquele grão quase invisível, porque é o menor grão existente. Não vou escolher aqui um caroço de manga, que é bem maior. Escolher uma castanha, que é bem maior. Caroço de jaca, que é bem maior. Que é 100 milhares de vezes maior e mais pesado que o grão de mostarda. Então, ou seja, aquilo que é simples é deixado de lado, não é visto. E às vezes nós crescemos, que é a nossa época, diz que os melhores perfumes estão nos melhores frascos. Ou seja, aquilo que muitas vezes é esquecido, não é visto, é valorizado, ali está muitas vezes a verdadeira riqueza, o verdadeiro tesouro. Em outro passagem do Evangelho, Jesus conta a parábola da mostarda. O grão de mostarda que ele é semeado, e que esta semente, por menor que ela seja, mas ela tem um potencial muito grande. Ela tem um potencial muito grande, ou seja, a graça de Deus faz com que aquela semente ela cresça e se torna a maior hortaliça, a ponto de os pássaros, a ponto de fazer os seus ramos se espalharem e as suas folhagens para acolher os pássaros. E aí os pássaros fazem seus ninhos. Ou seja, uma minúscula semente, mas que quando passa pelo processo de transformação, ela frutifica e se torna
oferece sombra, oferece o espaço para que outros seres vivos possam ir, né? Possam ir fazer também a sua obra. Então, assim, é um cristão. Francisco, a sua experiência, como nós bem sabemos, ele entrou em uma capela deste orado e ouviu-se uma voz: reforma a minha igreja. Francisco reforma e constrói a minha igreja. E Francisco achava, né, que era simplesmente melhorar a arquitetura da igreja, mas era a igreja povo. Ou seja, Deus estava chamando Francisco uma um minúsculo grão de mostarda, mas que aquele grão de mostarda iria fazer toda a igreja repensar a sua prática pastoral e fazer com que a igreja fizesse seu autoexame de consciência. Aonde nós, como igreja, estagnamos? Quais os caminhos nós percorremos que não são os mesmos caminhos da cruz, o mesmo caminho do Senhor? E aí, tem um filme de São Francisco de Assis, que ele vai até o Vaticano, é interrogado pelo Papa, e aí lá ele faz essas colocações e tantas outras coisas, mas ele trouxe um grande ensinamento para a igreja. Ele balançou a estrutura da igreja, convidou a igreja a olhar para os preferidos de Deus, para os preferidos do Evangelho, para os preferidos de Jesus. Claro, Deus ama a todos, mas só que tem aquela parcela do seu povo, de suas ovelhas, que muitas vezes não é amado, não é valorizado, não é visto por a outra parte do povo de Deus, que tem condições, que tem estrutura, que tem meios de ser mais humanos, mais solidários, mais fraternos. E aí Francisco, na sua experiência com o mendigo que estava ali sofrendo por causa do frio, provavelmente ele deve ter lembrado do que diz lá Mateus no capítulo 25: estava nu e tu me vestistes. E Francisco oferece sua capa, sua veste para o cobrir, para ajudar aquele irmão mendigo que estava ali padecendo por consequência do frio. E ele foi indo, e outras pessoas foram se chegando com este pequeno grão de mostarda, com fé, com coragem, porque Deus estava com ele. Não era um projeto humano. Quando é simplesmente uma inspiração humana, é que, abre parênteses, para citar Gamaliel, lá nos Atos dos Apóstolos, quando Sinédrio vai ali querer entender por que os cristãos, por que os apóstolos continuavam com aquele fervor, com aquela coragem, uma vez que o seu líder havia sido morto. Em Gamaliel questiona o Sinédrio, que era o conselho das mentes pensantes daquela época. Gamaliel falou o seguinte: olha, vocês têm que prestar atenção. Se o que estes homens estão fazendo, se for obra humana, se for simplesmente um projeto humano, não vos preocupeis com eles. Quantos não já vieram? Ele cita alguns líderes. Quantos não já vieram, não já tentaram e morreram? E o seu bando desfez. Mas, aí Gamaliel chama a atenção: porém, se o que estes homens
não estão fazendo por obra de Deus, por obra de Deus, tenham cuidado vós, para não se colocarem em luta contra Deus. E assim, os apóstolos, os primeiros cristãos, como esses grandes mostardas, fizeram com que outras pessoas, o Evangelho fosse notificado, alcançassem outras culturas. E aí Francisco, outros jovens foram mostrando aquele estilo, aquela espiritualidade, e foram ali com Francisco. Veio um, veio outro, depois já não eram mais 5, já eram 10, depois já não eram 10, já eram 1000, e assim por diante. Um grão de mostarda, que gerou filhos para a igreja, para Deus, não de uma forma biológica, mas de uma forma espiritual. Pelo seu exemplo de vida, não pelo seu moralismo, mas pelo seu exemplo de vida, pela sua dedicação ao Evangelho. Porque de fato Francisco era um homem tão cheio da graça de Deus, era um homem tão espiritualizado, que ele não via maldade nas pessoas, ele não via. Pudesse haver alguma atitude maldosa, porque claro que há atitudes maldosas, mas ele preferia ver o bem, ele preferia ofertar ali a possibilidade, por mais errado que a pessoa fosse, o objetivo dele é oferecer àquela pessoa que havia um modo, que havia um meio de ela ser salva, de ela ser regenerada, de ela ser reconstruída, se ela aceitasse ali ser evangelizada, ouvir as propostas de Jesus. E ele, como nós bem sabemos, escreveu na belíssima canção, aquela oração da paz, que aí vários compositores cristãos fizeram uma adaptação, e uma que é muito linda, eu particularmente é a canção franciscana que eu mais amo, que é aquela: Senhor, fazei instrumento de vossa paz. Mesmo que haja um só coração que duvide do céu, que duvide de Deus, do amor e do céu, quero com firmeza anunciar a palavra que traz a certeza da fé. Amava não pelas retóricas dos grandes pensadores da época, amava pelas atitudes. Essa que a gente vê em todos os santos, a concretude do amor de Deus. E mesmo assim, por todos os bens, porque também isso é sinal, não é sinal de soberba, é sinal de humildade. Bom mesmo, só Deus, porque Ele é o sumo bem.
Nós temos a bondade em nós, porque a nós foi conferida esta dádiva. Mas os santos, todos eles e elas, têm uma característica da alma, do espírito, que é a humildade. E a humildade não é aquele que se faz ali de vítima, não. De coitadinho, não. Existe a diferença entre a pessoa que tem a tendência a se vitimizar de tudo, a se diminuir, se fazer de coitadinho. Não, nada a ver com a pessoa humilde. Humilde é aquele que, mesmo sabendo o seu potencial, ele não fica estufando o peito, dizendo: olha, eu sou o maior de todos, eu sou o mais brilhante, eu sou. Não. Por todo o bem extraordinário que Francisco fazia, ele sempre dizia: ainda existem outras coisas que eu tenho que fazer, eu não fiz quase nada. E tem uma frase dele que diz, o amor não foi amado, o amor não foi amado. E as pessoas questionavam: o que quer dizer? O amor não foi amado. Quem é o amor e quem não amou o amor? Quem deixou de amar o amor? Aí o amor é Jesus, é a pessoa de Cristo, aquele Cristo Nazareno, o Cristo que andava com os simples, com os humildes, o Cristo não tinha onde reclinar sua cabeça, o Cristo dependia da generosidade das mulheres ricas de Jerusalém, como descreve o Evangelho de Lucas. Não o Cristo dos palácios, dos grandes banquetes, mas o Cristo do rosto desfigurado, dos injustiçados, dos pobres, dos oprimidos, dos explorados. Eram nestas pessoas que muitos cristãos colocavam a ver seus olhos para não enxergarem, e Francisco enxergava. Por isso que é um desafio, não só para a família franciscana, que São Francisco fundou uma ordem, depois foi se modificando, tem os franciscanos conventuais, tem os franciscanos menores, tem os franciscanos capuchinhos, aí depois tem a sua amiga Clara, Santa Clara, nossa Clarice, e assim existem várias congregações religiosas, tanto masculinos como femininos, que bebem desta espiritualidade franciscana. Peçamos a graça de Deus, amados irmãos e irmãs, que mesmo que a nossa fé seja uma fé fraquíssima, mas nós nunca duvidemos do amor de Deus, da graça de Deus. Porque Jesus havia dito: sem mim vós não podeis fazer nada. Deus sabe das nossas fraquezas, dos nossos medos, de abraçar mais a missão, de abraçar mais a cruz. Mas como nós pedimos a Ele direcionamento, pedimos a Ele apoio, esclarecimento, fortaleza, se for a real intenção de abraçar mais o projeto, Ele nos oferece. Agora, se for para viver uma fé artificial, e aí o Espírito ele não vai potencializar aquela pessoa. A fé tem que ser vivenciada na raiz do Evangelho, na raiz da cruz, que é Jesus. Então, que São Francisco, olha que perceber, junto aos santos pela paz mundial, mas independente se a pessoa é cristã, católica ou não, mas se a pessoa olhasse para as virtudes de Francisco, para o exemplo de Francisco, não haveria tanta maldade como há
não haveria problema. Milhões de vidas teriam sido salvas. Milhões de famílias estavam aí se confraternizando. Mas onde a paz foi ignorada, deu lugar aos conflitos bélicos, às guerras e assim por diante. Então que nós sejamos esta parcela de cristãos, filhos e filhas de Deus, protagonistas e promotores da paz, da concórdia. Não sejamos do tipo da violência. Não sejamos do tipo daquele que diz que bandido bom é bandido morto. Não. Sejamos do tipo de Jesus. Abracemos a proposta de Jesus, que é o perdão e a misericórdia. Porque no final é a graça de Deus que irá nos socorrer, que irá fazer com que o nosso nome esteja escrito no livro da vida nos céus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, o Filho do nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há que viverá os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, nessa igreja católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Irmãs e irmãos, com fé sincera, supliquemos a Deus pela igreja missionária e por toda a humanidade, dizendo: renovai-nos, Senhor, com o vigor do vosso Espírito. Igreja peregrina de esperança, para que seja permanente testemunha da fé, fiel servidora do reino, exemplo ao Senhor. Pelos governantes, para que o seu serviço ao povo se deixe orientar pelo amor e pela sobriedade de suas decisões, visando ao bem comum da sociedade, exemplo ao Senhor. Pelos que professam a fé em Cristo, para que não sejam prisioneiros da desinformação artificial, que aprisiona e cega, mas propaguem a verdade que une e edifica, exemplos ao Senhor. Mas, Senhor, por todos nós, para que estejamos sempre disponíveis para a ação do Espírito Santo, que nos leva a testemunhar nosso batismo na permanente busca de construir um mundo melhor, rezemos ao Senhor. Senhor nosso Deus, atendei as nossas preces, aumentai a nossa fé, para sermos sempre fiéis ao Evangelho do vosso Filho, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Que
constituístes, e pelos sagrados mistérios que celebramos em vossa honra, dignai-vos completar a santificação daqueles que salvastes, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade é digno e justo, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Por seu mistério pascal, ele realizou a obra admirável de nos chamar do pecado e da escravidão da morte, à glória de sermos agora raça escolhida, sacerdócio velho, nação santa e povo que nos pertence, para anunciarmos por toda parte os vossos grandes feitos, ó Pai, que nos chamastes das trevas à vossa luz maravilhosa. Por isso, com os anjos e arcanjos, os tronos e as dominações, e todos os cores celestes, entoamos o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória, ó Senhor. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana, 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 Hosana ao Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana, 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 Hosana ao Senhor. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim.
mistério da fé. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós nos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Suplicante vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro e aqui convocada no dia que Cristo venceu a morte, fez participante de sua vida imortal. Que ela cresça na unidade e comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Rosalvo, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também da vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, todos os familiares nossos já falecidos. Entre os falecidos, Augusto Ferreira Lima, e de todos que partiram desta vida, acolhei junto a vós a luz da vossa face. Enfim, nós nos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, São Francisco de Assis e todos os santos deste mundo viveram na vossa amizade, a fim de nos louvar e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Agora Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, por todos os séculos dos séculos. O banquete da Eucaristia é sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna. Unidos como irmãos e irmãs, rezemos juntos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhemos os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-nos segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O Deus de Deus que tirais o pecado do mundo, em piedade, piedade de nós. O Deus de Deus que tirais o pecado do mundo,
façamos um breve silêncio interior, fechemos nossa alma, nosso espírito, alguns segundos, converse com Deus, mesmo que a tua fé seja tão pequena e menor como não está. Mas diga a sua consciência, eu creio em ti, Senhor. Mesmo que muitas vezes tenha vacilado na minha vida, mas eu creio em ti, creio na tua misericórdia, creio na tua existência, creio no poder da cruz, creio em ti, Senhor, porque sem o Senhor não somos nada. Aumente a nossa fé, aumente nosso amor para a missão, para o compromisso a qual o Senhor nos delegou e nos chamou. Talvez não sejamos como fazer de Assis, porque cada ser humano é único, mas tenhamos em nosso coração, perguntamos que o Espírito de Deus esse é o nosso coração, esse ardor desse amar, essa paixão pelo Evangelho, pela cruz de Cristo. Oremos. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, que embriagados e saciados pelo sacramento que recebemos, sejamos transformados naquele que comungamos por Cristo nosso Senhor. Os comunicados. Amanhã acontecerá a nossa nona novena e missa, encerrando nossos festejos em honra a São Francisco das Chagas. Amanhã estará conosco o presidente da celebração, Padre Joaquim. Liturgia pastoral do batismo, pastoral familiar. Animação, Ministério de Música Nossa Senhora do Carmo. Amanhã também acontecerá o nosso bingo e a cartela custa apenas R$ 5. No mais, não esquecer de passar em nosso quiosque. Vamos hoje, a paróquia está celebrando toda a vida do seu decano, decano dos coroinhas, decano dos apóstolos. Decano é aquela pessoa, tanto é mais velha na idade, como é mais velha na função que ocupa, Velho significa que seja não, significa uma pessoa que já atingiu o grau de maturidade, o grau de evolução na sua caminhada e naquilo que ele faz. Já são 51 anos de vida do Chiquinho, então que a igreja celebra que é patrimônio paraibano. Toda paróquia tem alguém que simboliza. Lá, rapidamente, lá no Pururu tem uma senhora chamada Maria Ramos. Todo mundo conhece a Maria Ramos, porque ela era sacristã da igreja por muitos anos. Ela saiu porque a idade chegou e aí ela não teve mais força, para continuar. Mas todo mundo aí no Pururu conhece quem é a Maria Ramos. E assim, cada paróquia sempre vai ter um servo de Deus, uma serva de Deus, que se dedica de corpo e alma ao serviço. Deus não quis que Chico casasse, não foi por falta de mulher, com certeza, mas é porque ele, desde criança, ele se dedicou à igreja, Como ele diz, passou a casar com a igreja, Então, que Deus abençoe a sua vida, que você se sente tão bem no meio das coroinhas, tem essa paixão pelo movimento, pela pastoral das coroinhas, com os apoios,
Então, receba nas orações deste povo, desses parentes com você, que ambos da paróquia, Devote São Francisco, Devote de Santa Rita de Cássia. Então, vamos toda a comunidade dar os parabéns para o Francisco. Jesus abençoe esse nosso irmão, que Maria o guarde dentro do coração. Parabéns a você, essa data querida, você. Ele está socorrendo o Chiquinho está muito cheio. Todos os avós também fizeram a festa para ele, tem muitos bolos, refrigerantes. O Senhor esteja convosco. E Deus obrigado de vocês, sobre as vossas casas, sobre as vossas famílias. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. A alegria do Senhor seja a vossa força, e de paz, e o Senhor nos acompanhe. Uma abençoada noite a todos, pais.